Olá, bem-vindas e bem-vindos ao monitor do novo debate econômico, o MNDE. Inauguramos esse espaço com a ideia de promover o debate sobre as novas maneiras de se pensar a economia que hoje circulam na esfera pública, até recentemente dominada pela visão ortodoxa. No site novodebateeconomico.org.br, você vai encontrar um blog de artigos de autoria de especialistas convidados, podcasts, textos produzidos a partir de dados de pesquisa e um glossário, explicando os principais conceitos envolvidos no novo debate econômico, como aqueles relativos aos temas de meio ambiente, igualdade de gênero, inclusão racial e economia. Eu sou a Mariana Albuquerque, pesquisadora do MNDE, e hoje é com grande prazer que eu recebo o Henrique Pacini. O Henrique é economista na Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, a UNCTAD, em Genebra, onde trabalha com as interligações entre economia circular e comércio internacional. Desde 2018, Henrique faz parte do núcleo responsável pelo Programa de Produção Sustentável e Poluição Ambiental, o SMEP, que promove capacidades produtivas mais limpas na África e na Ásia. Ele concluiu recentemente uma bolsa de pós-doutorado na Universidade de Harvard, onde co-presidiu o primeiro simpósio de economia circular. Como vocês podem ver pelo currículo do nosso convidado, o tema da nossa conversa aqui hoje é exatamente economia circular. Uma forma de produção, uma forma de se pensar a economia que está cada vez mais em voga no planeta e que se relaciona com as agendas de sustentabilidade e de combate à mudança do clima. Henrique, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. E a primeira pergunta que eu queria fazer para você é exatamente um papel pedagógico, né? Como o MNDE tem essa proposta de introduzir e divulgar as novas formas de se pensar a economia, eu queria perguntar para você o básico, o conceito. O que é economia circular e como ela se diferencia dos modelos econômicos que prevaleceram historicamente? Mariana, muito obrigado pelo convite para participar desse podcast do Monitor do Novo Debate Econômico. É muito interessante saber que as pessoas têm tido mais e mais interesse por esse conceito e aplicações, né, da economia circular. É uma forma, vamos dizer assim, elegante de encapsular todo o debate econômico e ambiental. Tem muita conexão com a história, né, da humanidade também, para onde nós iremos. O planeta é um só, né, e nós temos que fazer o máximo com os recursos que aqui estão. Vamos então, de uma forma estruturada. Eu vou responder primeiro um pouquinho para as pessoas que não conhecem ainda o conceito da economia circular e qual a diferença essencial da economia circular para os conceitos econômicos tradicionais, vamos dizer assim, a maneira com que a economia funciona, tem funcionado no cenário linear, né, que é o que se contrapõe à economia circular. Bom, a economia circular nada mais é do que diagrama do ciclo, né? Você tem algo que começa, tem uma vida intermediária e termina, né? Na linearidade, esse começar, vamos ilustrar com exemplos, você extrair algo da terra, soja, por exemplo, você usa ou transforma esse produto, esse material, em, por exemplo, um material processado, uma ração. Aí depois, uma vez você alimenta lá um animal, usa isso para alimentação humana, você tem o fim de vida, esse material vai voltar a se tornar um resíduo, né? E essa é a maneira linear de pensar, inclusive é a maneira com que as pessoas aprendem, né, a economia e ciclo de negócios desde muito tempo, né? Principalmente no século XX, quando a economia se consolidou como uma disciplina de ensino universitário, também conceito de ensino médio e tal. Isso se contrapõe muito com a economia circular, onde você olha sempre o fim de vida das coisas, né, o resíduo orgânico, o resto do material de construção, a roupa velha, o plástico usado e tantos outros inúmeros recursos que precisaram tanto de esforços da sociedade, né, humana, quanto de esforços do meio ambiente para serem produzidos, né. O plástico tem muito ali subsídio ambiental, sem abelhas, os ecossistemas, os sistemas de filtragem de água natural. É muito difícil seria impossível, muito mais caro você produzir moléculas plásticas. Então, a economia circular, ela olha o fim de vida dos recursos, de maneira bem simplificada, e pensa, poxa, como é que nós poderíamos
ou postergar esse fim de vida, né, deixar o material na economia por mais tempo, ou pegar esse cemitério aí de recursos e reinjetar esses recursos na economia, para evitar a necessidade de plantar mais comida, mais fibras, ou extrair mais metais, por exemplo, o petróleo, materiais do solo. Né? Ao fazer isso, ao você minerar o que já está, vamos dizer assim, é bem simples, no lixão, você traz várias vantagens ambientais. Inclusive, você economiza os esforços do meio ambiente e da sociedade que foram investidos na produção das coisas. Porque você conserva as moléculas, as estruturas ali por mais tempo. A economia circular ela é muito explicada, né, de maneira mais simples sobre materiais. Você tem desperdícios, né? Você planta um monte de coisa, você tem os mercados, as pessoas consomem boa parte dessa produção, mas muita produção, por exemplo, agrícola, é desperdiçada. Ela vai direto para o lixo, ou se torna poluição, ou para usos que não são muito, poderiam ser melhores, né? E pouco se fala do aspecto virtual da economia circular. Você tem também muitas formas de desperdício virtuais. Por exemplo, o carro andando com assento vazio, um galpão desocupado, sendo que tem outras pessoas que estão procurando galpões. Uma empilhadeira que uma empresa tem, que a outra está precisando, e a outra empresa acaba comprando uma segunda empilhadeira porque não sabe que a primeira estaria interessada em alugar. Então tem vários tipos de desperdício que vem através da falta de informação. Então essa parte virtual da economia circular, conectar essas brechas de informação, é muito importante. Ela também ajuda a você evitar uma produção desnecessária, sendo que os materiais, os maquinários, os recursos já estão aí disponíveis, é só questão de se encontrá-los para satisfazer as necessidades das pessoas, das empresas e da sociedade. Tá? Então a economia circular tem duas dimensões grandes, né? A dimensão material, seja ela materiais tipo construção, metais, ou materiais orgânicos, e a dimensão virtual, que é basicamente as falhas de informação, as barreiras de informação que previnem ou que as coisas sejam usadas da melhor maneira possível. Né? Um exemplo clássico já dei alguns, mas a furadeira. Né? Você faz poucos furos na parede da sua casa, às vezes o vizinho tem uma furadeira que também não está usando, e você, precisando de uma furadeira, acaba comprando uma para fazer um furo na parede, só que você não sabe, não tem uma plataforma ali para você saber que o vizinho estaria interessado em alugar, emprestar aquilo, e ao comprar você causa, né, na cadeia de produção um incentivo para que outra furadeira seja produzida em algum lugar do mundo aí para chegar na loja de novo. E essa produção tem um impacto ambiental, sendo que é uma coisa desnecessária. A função, o objetivo era fazer um furo na parede, não era causar a produção de uma nova furadeira, só por falta de informação. Então a economia circular ela se difere da economia linear, né, que é a extração, uso e descarte, que ela fecha o ciclo, ela olha o descarte e na parte do descarte fala como é que nós podemos postergar esse descarte e aumentar a extração de recursos desse cemitério de recursos, né, desse desperdício todo que nós temos. E o mundo era assim, né, no passado, roupas, couro, agricultura integrada, tudo funcionava em ciclos. No passado, assim, 60, 100 anos atrás, talvez antes da revolução dos hidrocarbonetos, do carvão, do petróleo, tudo era muito... As roupas que as pessoas usavam, o prego, a madeira, era muito precioso o material. Então as pessoas raramente descartavam materiais. E dado evoluções tecnológicas e a crescimento populacional exponencial, né, que o mundo teve nos últimos 150 anos, por exemplo, a invenção dos plásticos, que é um material maravilhoso para inúmeras funções, você meio que nós perdemos essa conexão com o fim de vida de recursos, como era antes, né? Antes tudo se reaproveitava. A economia circular, ela existe, ela ainda está presente de maneira muito clara na sociedade, nos materiais reciclados, materiais secundários, né, como nós dizemos na economia, só que ela fica relegada a uma parte social um pouco uma zona cinza, né? Tem muita atividade informal de catadores de materiais, de pessoas ali tentando
criar mercados de aluguel, de venda de coisas que são informais, que não passam pela economia formal. A economia formal ela é principalmente linear, que é um grande desperdício. Então, pintada essa figura aí introdutória da economia circular, ela se aplica para o Brasil, mas se aplica para o mundo todo. E hoje em dia, como vocês sabem, as coisas não são produzidas em um país, né? As coisas são produzidas em cadeias de valor internacionais. Eu chego a apostar que qualquer peça de roupa que vocês estão usando, ferramenta, computador, material de escritório, tem componentes nacionais, tem componentes internacionais. Então, você promover a circularidade entre vários países que estão transacionando materiais entre si é um desafio adicional, mas é um desafio muito importante porque o mundo, né, como um todo, se torne mais eficiente no uso de recursos. Maravilha, Henrique. Eu acho que foi uma ótima forma da gente introduzir para o pessoal que está nos ouvindo o que é a economia circular, por que ela é importante e como ela se diferencia desses outros modelos econômicos que têm prevalecido, né, nas últimas décadas. E aí eu queria fazer uma pergunta para você que puxa mais um pouco da sua experiência. Você trabalha na Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, a UNCTAD, né, sediada em Genebra, uma das principais organizações do sistema ONU. E eu queria perguntar para você, como que você avalia as perspectivas e os desafios para a gente ampliar a economia circular no mundo? E aí, mais especificamente, qual que é o papel do Brasil nessa agenda? Obrigado pela pergunta, Mariana. A ampliação da economia circular no mundo, ela tem um componente nacional, né? Os países modificando os incentivos para que as coisas sejam mais bem aproveitadas domesticamente, e também um componente internacional. E é basicamente, como os países transacionam entre si, sejam bens ou serviços, né? O comércio mundial é uma das grandes forças, né, da economia mundial. Você precisa também que esses incentivos para o reuso, ou para o reaproveitamento das coisas, ou para o design de coisas de maior duração, né, roupas, canecos, máquinas, produção modular, que você pode trocar uma peça e continuar usando o produto. Esse tipo de princípio tem que ser espalhado em diversas jurisdições. Então, os países têm que adotar leis e regras similares para que o impacto positivo seja em toda a cadeia de valor e não só em um país isolado. Bom, as perspectivas da economia circular no mundo eu acho que são positivas. Muita gente está entrando nisso, né? O mercado no final é feito por pessoas. Eu sinto muitos jovens entrando nessa área. Tem a grande questão ícone, né, dos plásticos, né, que é uma parte pequena do problema, é um problema enorme, mas é uma parte pequena do problema comparado com tudo que tem que se tornar um pouco mais circular. Mas a questão dos plásticos funciona como atrator de atenção. As pessoas veem, poxa, tanto de garrafa que se produz, canudinho, essas coisas, isso não faz muito sentido, né? Porque jogar isso tudo fora, poderia reutilizar esse container, né? Imagina a economia que isso traz. Então, tem-se tido mudanças, vamos dizer, para simplificar a nível nacional em diversos países, para regular e diminuir o uso desses materiais que são nocivos ao meio ambiente e à sociedade, né, em termos de custos. Como, por exemplo, o plástico de uso único, os copinhos, os envases e tudo mais. Esses materiais tendem a diminuir, né, a sua participação na economia. Claro que em algumas áreas, como a área médica, sempre vão continuar, porque eles têm propriedades fantásticas. Mas nós não precisamos de um canudinho ou de um copo descartável, né, na maioria dos casos. E esses materiais tendem a ser substituídos por materiais menos nocivos para o meio ambiente e a saúde das pessoas. E também para a biodiversidade. Como, por exemplo, fibras naturais, né, papel, juta, fibra de banana, algodão e outros e materiais tradicionais, como cerâmica, aço inox, alumínio, e que tem uma durabilidade maior, ou também uma reciclabilidade maior. Então, a ampliação da economia circular no Brasil, no mundo, e no Brasil incluso, envolve mudando um pouco das regras do jogo. O que eu digo por mudar as regras do jogo? Hoje em dia, é muito barato você tirar a coisa do chão, né? Inclusive, tem muito incentivo à extração de petróleo, à mineração, subsídios governamentais. Você tem a extração por exemplo, de impostos, de receita pública, atrelado a essa atividade linear, que é basicamente imposto de renda e
imposto de valor agregado, tipo o ICMS, né, nos países, imposto de venda de produtos, né, quanto mais produzir, mais vender, melhor. E jogar fora, descartar as coisas também é muito barato. A taxa de entrada no lixão não é muito baixa, né, muito pequena. Imagina, por exemplo, um redesenho do sistema de impostos, onde, em vez de você taxar ou você extrair a receita só do meio ali das vendas, você poderia extrair receita da extração de recursos, né, da produção, né, de onde as coisas vêm, e do descarte. Se você levar o material para o lixão, deixa isso ficar caro. Se isso ficar caro, as empresas, os governos vão procurar ali maneiras de redirecionar esses materiais para o reuso na economia, né? E também vão procurar maneiras de produzir menos resíduos, produzir coisas mais duráveis, como eram antes. E esse incentivo, esse redesign dos sistemas de impostos é uma das técnicas possíveis. Tem vários outros instrumentos, por exemplo, leis que requerem que os produtos sejam reparáveis ou que obrigam as empresas a permitir consertos, né, no produto produzido, seja uma roupa, um canivete ou um telefone celular, para você não ter que trocar o produto, jogar ele completamente fora cada vez que você precisar de continuar um pequeno defeito. Regras que facilitam o comércio, por exemplo, um produto que está quebrado na Suíça, que é um local muito caro para você reparar as coisas, poderia ser enviado para outro país, para ser reparado nesse outro país e depois reenviado para a Suíça. Como toneladas e milhões de toneladas de produtos de comércio transacionam no mundo todo ano. Então isso poderia ser feito, né, abaixando tarifas de importação de produtos usados e também adotando padrões de comércio para que não se envie lixo para outros países, mas que somente se envie coisas, por exemplo, reparadas ou reprocessadas de maneira séria, né, num outro país, e depois essa coisa volte para o país originário com um valor menor do que um reparo local. Então tem várias regras que podem promover essa transição, vamos dizer assim, que tende só a agregar valor na sociedade e no mundo. Deixa eu dar um exemplo também clássico, porque as pessoas ficam, poxa, esse papo é um papo meio esotérico, né, virtual. Existe uma tendência no mundo de transição, né, para posse e compra de coisas, produtos, né, coisas físicas, para acesso a serviços, né? Imagina, em vez de você fazer a sua comida ou comprar ali o feijão, você come num restaurante. Em vez de você ir na loja comprar uma máquina de lavar roupa sua, que você usa 1% do tempo, 2% do tempo, ou um automóvel, né, que você também usa muito pouco do automóvel, ele fica a maior parte do tempo estacionado, ocupando a área urbana que é muito cara, depreciando ali. Você usa, em vez de ter o produto em si, você usa o acesso, né? Você usa o acesso ao transporte, o acesso a uma máquina de lavar comunitária no prédio, e o acesso a um serviço de alimentos, o acesso a uma moradia. Ao invés de você ter a máquina de lavar, ter o carro e ter a moradia, ou ter o escritório, não sei, que você usa pouco, né? Você usa pouco essa infraestrutura. Então essa tendência de transição, né, do ter para o ter acesso a é uma grande vantagem, porque normalmente as coisas que você tem acesso via serviços, né, por exemplo, uma máquina de lavar roupa, comunitária, ela é usada uma grande porcentagem do tempo, e ela é muito mais robusta e durável do que uma máquina de lavar roupa privada, que ela é usada pouca parte do tempo, ela quebra mais rápido, ela tem uma vida mais curta, né, gerando resíduo no final. Então esse fenômeno já tem acontecido em diversas áreas da sociedade, e ele tende a aumentar a eficiência do uso dos recursos. No Brasil isso também tem acontecido. Você vê aí todo canto pessoas que querem compartilhar o carro, que não tem mais carro, ou o próprio design de apartamentos menores, né, a pessoa tem acesso a serviços que facilitam a vida de digitalização, por exemplo, facilitam a vida de diversas formas. Hoje ninguém mais vai na rua procurar um restaurante, ou vou ver o que está aberto. Todo mundo procura digitalmente antes, depois vai na rua. E isso economiza energia, gasolina, tempo, né? E é toda uma riqueza para a sociedade que está sendo reincorporada. Enfim, a economia circular tem milhões de facetas, né? E adotar essas facetas que vai trazer, ao longo do tempo, uma maior circularidade no Brasil e no mundo, inclusive com as relações comerciais entre os países.
Henrique, super interessante o que você falou, porque eu acho que essa questão do acesso ficou muito latente para a gente durante a pandemia, né? Quando a gente, enfim, se viu privado de muitas liberdades e de muitos movimentos e de muitas formas de consumo, muitos hábitos mudaram e acabaram favorecendo esse tipo de circularidade. Mas ainda aproveitando para falar um pouco da situação do Brasil, em termos assim, de políticas públicas, de incentivo, você acha que comparativamente com o resto do mundo, pela sua experiência na UNCTAD, a gente está numa posição confortável, desconfortável, avançada, atrapalhada? Qual que é o papel do Brasil nessa agenda de economia circular? Olha, o Brasil é uma potência comercial, é um país industrializado, um país que tem uma grande capacidade de produção agrícola e um país grande, né, um peso na América Latina, e também é um país que tem relações comerciais importantes com seus vizinhos. Eu acho que o Brasil tem muito o que contribuir, principalmente porque houveram já progressos legislativos nessa área. Na Lei Nacional de Resíduos Sólidos já melhora a gestão de resíduos de maneira clara, mas você tem ainda alguns problemas, né, que são endêmicos ao país, e não só ao Brasil, há vários outros países que dependem da economia linear, por exemplo, a dependência da indústria automotiva, o sistema de transporte relacionado a rodovias, a baixa taxa de digitalização no país, né, o alto custo de acesso à internet, talvez um pouco da falta de redesign do sistema educacional para que os jovens entendam essas oportunidades, né, inclusive como oportunidade de carreira e negócios. Mas isso não é um problema exclusivo do Brasil, né? Isso são dificuldades em toda a América Latina, e África e Ásia e o mundo todo, né? Eu acho que a Europa está um pouco adiante em termos legislativos, né? Porque eles têm um mercado maior através do mercado comum europeu, e algumas diretrizes lá adotadas afetam mercados de todos os 26 países da União Europeia. E o Brasil não tem isso, né? O Brasil depende de cooperação a nível regional para que uma mudança assim, sistêmica no Brasil tenha um equivalente nos vizinhos, tá? ou nos parceiros comerciais do Brasil. Mas é um país que tem a faca e o queijo na mão. Os países em desenvolvimento têm uma cultura de reaproveitamento inata, né? Porque os mercados secundários, um país com dificuldades, desafios e pobreza, as pessoas são muito criativas, né? A criatividade, a tradição de reuso de produtos. Eu lembro, um exemplo bem clássico, pelo menos para mim, da minha avó pegando restos de sabonete, né? Quando o sabonete fica bem pequenininho, você acaba jogando ele fora, né? Você acaba desperdiçando. Mas ela pegava vários restinhos de sabonete, colocava num pote, esquentava aquele pote e transformava aquilo de volta num sabonete grande. Então ela estendia ali a vida útil daquele sabonete. Antes se reparavam roupas, né? Agora você tem ainda uma grande base de pessoas que sabem costurar no país. Por que não aumentar esse tipo de serviço ou digitalizar o acesso a reparos de roupas para você evitar jogar tanta roupa fora e poliéster na roupa, da produção plástica? Então, o interessante da economia circular é que problemas não faltam, mas para cada problema você tem uma solução circular que é uma oportunidade, inclusive oportunidade de empreendedorismo e negócio. A economia circular, ao contrário da economia linear, ela é bem descentralizada, ela tem muitas pequenas oportunidades e oportunidades para pequenos negócios, diferentes maneiras, né, de resolver problemas, e não somente a padronização em escala enorme da economia circular. Imagina, por exemplo, garrafas PET. Eu acho que você tem uma chance de inclusão maior em ideias circulares do que em ideias lineares. Mas isso é um pouco já do meu viés aí como grande fã desse setor. E não vou falar mais muito sobre isso, não. Podemos avançar, acho que você tem uma questão sobre mudanças climáticas, né? A conexão da circularidade com a agenda do clima. Exatamente, Henrique. Agora você explicou um pouco para a gente o histórico e acho que foi super interessante da gente ver que, na verdade, a economia circular ela traz muito das nossas formas de produção, de consumo, de modelos de negócios, né, do passado, mas, ao mesmo tempo, com esse potencial do futuro, né, com a tecnologia, com a digitalização dos processos. Então, é realmente
um caminho em que o Brasil tem a faca e o queijo na mão, como você bem disse. E pensando em Brasil no mundo, e nessa relação que você disse de Europa, África e Ásia, a gente em poucas semanas vai ter um evento internacional em que todos esses atores vão estar reunidos, né? Que vai ser a realização da COP26 em Glasgow, a Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas para a Mudança do Clima. E eu queria perguntar para você, como que você avalia os vínculos entre a economia circular e o cumprimento das metas climáticas e ambientais que vão ser debatidos durante essa conferência? Bom, a agenda climática, né, o grande desafio do mundo, que é voltar a funcionar com recursos renováveis, né, porque nós meio que estamos constantemente pegando empréstimo do passado, em forma de combustíveis e recursos fósseis. E nós temos que, eventualmente, como em finanças, parar de pagar empréstimo e pagar, né, as parcelas e ter uma finanças balanceadas. Então, cortar o cordão umbilical que nós temos com petróleo e carvão e outros materiais do tipo é cada vez mais urgente. A economia circular apresenta uma oportunidade de você fazer o decoupling, que é o decoupling parcial, que é permitir o crescimento ou a atividade econômica parcialmente desassociada da extração contínua de recursos. E ao você fazer esse decoupling, ao você desassociar o crescimento da extração contínua de recursos, ou parcialmente desassociar, você diminui a pegada de carbono da economia. Você reutilizar metal, plástico, ou você fazer um copo que dura mais, você fazer roupas que são reparáveis, ou criar um sistema para reparar roupas, tudo isso são maneiras indiretas de reduzir a extração, reduzir a necessidade de se produzir, fazendo mais agricultura, de extrair mais metais e de drenar mais petróleo do subterrâneo e processar. Tudo atividades que geram aumento de carbono na atmosfera, né, que geram mudanças climáticas. Então, ao você pegar o fim ali da vida dos recursos e postergar esse fim, ou você diminuir esse fim e deixar os recursos circulando na economia mais tempo, você diminui, por consequência, a emissão de carbono via o loop material. Você tem, claro, que grandes desafios na esfera energética, inclusive a adoção do modelo renovável, né, de energia, de estocagem de energia renovável, e o desafio material. Tanto produzir energia, quanto para você produzir materiais, ambos geram emissões de carbono. Eu acho que a economia circular atua muito bem na segunda parte, a parte de redução de carbono via ciclo de vida de materiais. E, claro, tem todas as dimensões virtuais aí que eu disse. Por exemplo, ensinar, né, os jovens, as crianças, vou sair de casa, né, vou passar na loja de tecido, depois na padaria e depois na piscina pública. Né? Sabia que se você fazer isso digitalmente antes, qual que é o caminho mais rápido entre os 3 pontos? Só de saber fazer isso, você já gasta menos combustível ou menos tempo para fazer isso, porque já tem plataformas que aceleram isso, você não desperdiça o seu tempo, dinheiro e recursos, e não faz mais emissões à toa procurando aqueles locais. Então, tem muitas maneiras de se baixar emissões através de maior circularidade. Isso vai ser discutido na COP26, né? Muitos países têm adotado estratégias de circularidade como parte dos National Determined Contribution, do NDC, das respostas dos países para o Tratado de Paris, e são agendas que caminham de mãos dadas, né? A agenda da circularidade e a agenda climática. Mas queria aproveitar para te agradecer muito por você ter topado participar dessa iniciativa do MNDE e tornar um pouquinho mais acessível para os nossos ouvintes o tema da economia circular. Muito obrigado, Mariana. Só um comentário final, talvez? Claro. A história da economia, do progresso da humanidade, ela é muito associada a invenções ou sistemas que transformam o inútil no útil, né? Ou transformam, nós estamos discutindo debate econômico, transformam não bens, tipo lixo, coisas que você paga para se livrar, ou para esconder, para jogar em algum lugar, ou para queimar, não sei, transformar o lixo que tem um valor negativo num bem que tem um valor positivo. Então a história do mundo, assim, do crescimento do mundo, do desenvolvimento do mundo, da sociedade humana, é atrelada a isso.
E a economia circular nada mais é do que uma continuidade disso. Você pegar o que hoje é desperdiçado, seja oportunidades informacionais, sejam materiais que são jogados fora, comida que não se aproveita, ou energia que se desperdiça, e trazer isso, né, para o ciclo econômico. Como foi feito no passado com madeira, com fogo, com metais, com desenvolvimento de rodas, né, que conserva energia, e o petróleo, né, que era um material de pântano, uma coisa inútil no passado que revolucionou a humanidade. Então, a circularidade ela é um contínuo desse processo de transformar coisas sem valor, né, normalmente resíduos, em coisas com valor. Isso é a essência do crescimento da sociedade. Perfeito. Muito obrigada. Eu acho que assim a gente encerra com chave de ouro, com uma ótima síntese do que é a economia circular e da importância dela para a gente manter padrões econômicos sustentáveis e que garantam a nossa vida aqui nesse planeta por mais tempo do que se a gente continuar nesse modelo extrativo, linear, de baixo respeito ao meio ambiente e que contribui cada vez mais para a mudança do clima e para esses desafios que a gente tem passando. Então, Henrique, muito obrigada novamente pela sua participação. Um prazer ter reencontrado você na gravação desse episódio e a gente fica em contato. Muito obrigado, Mariana. Prazer meu em poder contribuir para o MNDE. Muito obrigada. Se vocês quiserem saber mais sobre temas que a gente conversou aqui agora, como, por exemplo, COP, a Conferência das Partes, é só entrar em novodebateeconômico.org.br e acessar o nosso glossário. No nosso site, vocês também vão encontrar podcasts e textos sobre assuntos correlatos ao que tratamos hoje, como, por exemplo, o episódio Sustentabilidade como Obrigação, que gravamos com o economista Sérgio Bessa. Queria aproveitar também para agradecer aos parceiros institucionais do MNDE, o Centro Brasil no Clima, a Pluraliza, o Grupo de Estudos Multidisciplinares da Ação Afirmativa, o GEMA, o Grupo Política por e para Mulheres e o MMT Brasil. Também agradeço aos nossos apoiadores, o Heinrich Böll Stiftung e a Friedrich Ebert Stiftung. Muito obrigada e até o próximo episódio.